Olá pessoal, certinho? Eu sou o Lucas, esse é o Lucas Samper, o canal aqui no YouTube, um projeto que eu estou começando. Eu pretendo seguir o ano de 2017 com esse projeto artístico, que é esse projeto de postar um vídeo por semana. E hoje eu vou dar início a esse projeto. E para dar início a esse projeto eu achei legal começar com uma tag que é bem conhecida nesse lance dos canais do YouTube, que é a tag 50 fatos sobre mim. E aí eu numerei 50 fatos sobre mim e eu queria dividir com vocês. Então vamos lá? Primeiro fato. Eu sou libriano, com lua em gêmeos, tenho 30 anos, sou baiano, morando em São Paulo, sou tímido e espalhafatoso, sou curioso, bastante curioso, conheço 8 estados brasileiros e pretendo conhecer mais na medida do possível. Já me perdi de bike em Amsterdã, isso é bem uma história longa, daria um outro vídeo. Falo 2 idiomas, o português e um pouco de espanhol e um pouco de inglês, que eu acho que juntando dá para formar uma língua nova. Gosto da cor azul, o azul está bastante presente nos meus trabalhos artísticos, nas minhas pinturas. Sou artista plástico de formação e designer, e aí eu transito entre essas duas áreas de criação que me ajudam muito a desenvolver os meus projetos. Passei de primeira no vestibular da UFBA. Nunca perdi um ano na escola, só fui para recuperação em 2 disciplinas, que foi biologia, maldita biologia, e inglês, maldito inglês. Sonho em conhecer a Disney, acho que muita gente, ou o parque criado pelo Banks, na Inglaterra, que é um parque da Disney mais trash, assim, que é legal também. O meu game favorito é o Cadillac Dinossauro, que é da época do Nintendo e é um videogame de passar de fase com dinossauros, é bem legal. Já tomei uma badogada na testa. Badog é aquele estilingue, em algumas regiões do Brasil fala estilingue, na Bahia é badog. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, mais sobre isso também. Amava jogar cartas de baralho e o meu jogo preferido era buraco. O meu livro favorito é Eu Sou o Mensageiro, de Mark Zusak, o mesmo criador de A Menina que Roubava Livros. Já fiz boxe quando era pequeno. Tenho um problema de dicção, o meu S é meio puxado. A gente fala que é língua presa, isso não é um sotaque, é uma característica pessoal. Sou dislexo e prolixo. Sei andar de bike, de patins e de skate, mas eu prefiro patins. Já gravei um vídeo para mandar pro Big Brother Brasil, mas não tive coragem de mandar. Tomo café e chá sem açúcar. Isso é bem recente, mas eu aderi a não tomar açúcar, acho legal, indico. Fiz dança afro, adoro dança. Já trabalhei como cenógrafo, em construir cenários, é legal, me amarro muito. Não sei nadar, embora tenha nascido numa cidade praieira, de veraneio, não sei nadar. Já fui professor para crianças, me amarrei em dar aula, é um processo incrível de amadurecimento. Quando eu estou nervoso, eu seguro o dedo anelar com o polegar, e isso em qualquer situação, quando eu fico muito nervoso, esse é o meu mantra, indico também. Adoro mexer no piercing do nariz para sentir o cheirinho de carniça. Não sei jogar capoeira, muita gente me pergunta se eu sei jogar capoeira no primeiro momento, mas infelizmente eu não. Apesar de ter feito na escola. Tenho nojo de inseto, morro de nojo de insetos. Adoro fotografia, segue lá meu Instagram, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Tenho uma mania de quando eu corto as unhas, eu jogo na terra e faço um pedido, isso há muito tempo, então sempre que eu corto as unhas eu jogo e faço um pedido. Morria de medo do escuro, hoje em dia já estou mais adaptado, mas antigamente eu morria de medo do escuro. Tenho horror a shopping e a ambiente que estimulam o consumismo desenfreado. Antes de sair de qualquer ambiente, seja trabalho, escola, casa de amigos, eu sempre checo o CCC, que é carteira, celular e chave. Gosto de acordar e comer uma maçã. Maldita obra. Gosto de acordar e comer uma maçã e aí meu dia começa. Sou acumulador, adoro acumular coisa. Agora que eu me mudei para São Paulo, deixei bastante coisa em Salvador, mas eu estou começando na vibe acumular aqui também. Sou fã do universo Harry Potter, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, acho bem legal. Tenho fobia de altura, muito mesmo. Quando eu era pequeno, eu tinha mania de ouvir a conversa dos meus pais atrás da porta, e isso só quando eu aprontava muito, assim, que eu sabia que ia rolar alguma treta.
Quero escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Não sei dirigir, sou adepto da bike. Quando acordo atrasado e não tomo café, tipo, eu sinto fome o resto do dia, assim, sacou? Por mais que eu almoce um boi inteiro e jante também um boi, eu sinto fome o dia inteiro. Isso não vai mudar a vida de vocês, mas enfim. Amo me manter em movimento, tipo movimento criativo, movimento físico mesmo. Adoro contemplar o pôr do sol. Eu fazia muito isso em Salvador, aqui em São Paulo eu não tenho feito muito isso. Se vocês conhecem algum lugar que eu possa contemplar o pôr do sol aqui em São Paulo, deixa nas descrições que eu vou adorar conhecer. Sou tio de 2 crianças, eu amo minha família. Já fui modelo fotográfico e de passarela, acho bem legal essa coisa de lidar com a câmera, por isso a ideia de gravar um vlog, ter um vlog. Já fui jacarezinho da El-chan, acreditem, tipo, quando eu era pequeno rolava um evento onde eu morava e tinha 2 meninas dançando e eu era o jacarezinho, dançava também. Talvez eu grave um vídeo dançando El-chan, seria bem legal. Já pensei em ser meu próprio diário, como assim, tipo, todos os lugares que eu conhecesse, que eu viajasse, todas as experiências incríveis, eu ia tatuar e ia fazer do meu corpo esse diário. Sei tocar trompete, me amarro, e flauta doce também. E tenho um pavor à injeção, apesar de amar tatuagens. Bom, esses foram os fatos sobre mim, eu acho que chegou a 50, um pouco mais, um pouco menos, não sei. Esse é o primeiro vlog, espero que vocês gostem. Me acompanhe aqui no canal, vamos construir junto essa história. Dá um like, se inscreve e deixe seus comentários. Eu sou o Lucas e beijo, tchau!